Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos fazendo um estudo do segundo livro de Samuel, dentro deste nosso planejamento de estudarmos toda a Bíblia. Hoje, no capítulo 20, nós vamos ver, através de 3 tópicos, a revolta de Seba. Um homem que propõe o fim da monarquia. No final, veremos que Davi já se reorganizou enquanto rei. Para que possamos ouvir a palavra e compreendê-la, peçamos a bênção do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando você pega no capítulo 20 de 2 Samuel, está a revolta de Seba. E começa de uma maneira bem contundente. Ora, havia ali por acaso um vagabundo chamado Seba, filho de Boque, benjaminita. Ele tocou a trombeta e disse: não temos parte com Davi, nenhuma herança com os filhos de Jessé, cada qual para as suas tendas, ó Israel. Todos os homens de Israel abandonaram Davi e foram com Seba, filho de Boque. Mas os homens de Judá ficaram junto do rei do Jordão até Jerusalém. Vamos parar e entender. Primeiro, o tal de Seba, por acaso estava ali olhando toda aquela movimentação da volta de Davi, e ele era um vagabundo. Aí ele toca uma trombeta, todas as tribos do norte o ouvem e ele vai embora. Quer dizer, todo mundo daria ouvido para um vagabundo? Não, ele deveria ser um líder. Como quem escreveu é partidário de Davi, coloca como vagabundo. Mas ele tinha uma liderança instituída. E o que ele propõe nesse momento? Algo muito perigoso. O norte está abandonando Davi e falando assim, ó, cada um para sua tenda. Deixemos, não temos nada com Davi. Ou seja, querem voltar ao regime tribal. Vamos para as nossas tendas viver a nossa vida sem rei, sem nada. Vamos instituir um juiz. E Davi sabe disso daí. Davi vai tomar conta disso daí. Então, observe, se Abisalão só quis substituir o rei, Seba agora quer o fim da monarquia nas tribos do norte. Não temos parte com Davi, nenhuma herança com os filhos de Israel, cada qual para suas tendas, ó Israel. No versículo 3, nós vamos ter uma maldade de Davi. Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para guardar o palácio, aquelas que Abisalão tinha deitado-se com ela, e as pôs em confinamento, provendo-lhes a manutenção, sem jamais delas se aproximar. E elas ficaram segregadas até o dia em que morreram, como viúvas de um vivo. Gente, existia algo pior para uma mulher do que ela não dar filhos, já que a bênção era ter filhos. E a falta de bênção, a maldição, era a esterilidade. Davi as confina à esterilidade. Aqui, as mulheres foram severamente punidas. Já, a partir do versículo 4, nós vamos ter Amasa, que é chefe das guardas de Davi, que vai partir para chamar guerreiros. O rei disse a Amasa: convoca-me os homens de Judá nos 3 dias, enquanto a ti permanece aqui. Partiu Amasa para convocar Judá, mas demorou-se além do limite que lhe fora estabelecido. Então Davi disse a Abisai: Seba, filho de Boque, é de hoje em diante mais perigoso para nós do que Abisalão. Paramos. Por que Seba é mais perigoso do que Abisalão? Porque Seba quer o fim da monarquia. Abisalão só queria trocar o rei. Quando Abisalão é vencido, o rei volta, a monarquia está instituída. Seba quer o fim da monarquia. E eles partem atrás de Seba. Quando Joabe, por causa da demora de Amasa, vai e encontra Amasa junto com aqueles que estão no norte, no meio do caminho, como de frente, né, ele chega como que para dar um beijo em Amasa e enfia-lhe a espada na barriga, fazendo sangrar ali mesmo. Aí todo mundo que passa vê Amasa ali, alguém retira ele, cobre para que o exército possa ir mais rápido. Aí nós temos a morte de alguém
que discordou da política de Davi. Era de confiança de Davi. Joabe vai lá e mata. Ele já tinha matado Abisalão, agora ele matou Amasa. Ninguém podia ficar no caminho. Ele era extremamente fiel à política de Davi. Já no final do versículo 14, quando Amasa, que estava dando uma certa proteção ao norte, morre, nós voltamos a falar de Seba. Seba atravessou todas as tribos de Israel até chegar a Abel-Bet-Maaca. Eles se reuniram e foram também após ele. E vieram e cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram junto à cidade um terrapleno, que chegava até o muro. E todo o exército que estava com Joabe se esforçava por derrubar a muralha, solapando. Ou seja, Seba estava dentro da cidade, eles queriam derrubar a muralha para pegar Seba. Aí uma mulher vai chegar e fala assim: quero falar com o chefe. Joabe vai falar: sou eu. E ela vai contar uma história de Abel, bem antiga, para falar assim: olha, não vamos morrer todo. O que vocês querem? Queremos Seba. Ela vai lá, pede para que os homens cortem a cabeça de Seba, joga por cima do muro e o exército de Joabe acaba indo embora. Lá no versículo 21 nós temos: não é disso que se trata, mas um homem da montanha de Efraim, chamado Seba, filho de Boque, se revoltou contra o rei Davi. Basta que o entregueis, e eu suspenderei o cerco da cidade. A mulher disse a Joabe: pois bem, jogaremos a cabeça dele por cima da muralha. No versículo 22, a mulher enfrentou todo o povo apenas com sua sabedoria, e degolaram Seba, filho de Boque, e jogaram a cabeça a Joabe. Então ele mandou soar a trombeta e se afastaram da cidade. Cada um foi para a sua tenda, Joabe, porém, voltou para Jerusalém, junto do rei. E aqui é massacrada uma tentativa não de golpe, mas de afastamento completo da monarquia de Davi. O norte tinha apoiado Abisalão, Davi tinha pedido para o sul acolhê-lo, o norte se revoltou, Seba, como um grande líder, fala isso, o povo vai atrás dele, vem Joabe, mata Amasa, que estava meio próximo de Seba, e mata Seba também. Ou seja, está finalizada essa parte para dar o sustentáculo ao governo de Davi, na sua segunda passagem, digamos assim, como rei. Já dos versículos 23 a 26, nós temos algo interessante. Joabe comandava todo o exército de Israel. Banaías, filho de Joiada, comandava os cereteus e os feleteus. Adorã era chefe da corvéia. Corvéia é o trabalho que todo mundo tinha que dar ao rei. Josafá, filho de Aliúde, era o arauto, proclamava as leis do rei. Siva era secretário, anotava tudo. Sadoc e Abiatar eram sacerdotes. Além desses, também Ira, o jairita, era sacerdote de Davi. Ou seja, mais alguém para poder fazer com que Davi parecesse abençoado por Deus. O que nós temos aqui, gente? Nós temos momentos importantes da história de Israel, que depois que começou com a monarquia, com Saul, passou a ser uma briga constante pelo poder. Primeiro Saul, depois Davi. Portanto, essa ligação entre sul e norte está sempre por um fio. Aqui nós já vimos isso. O norte querendo se separar. A monarquia, ela não estava agradando a todos. Agradava muito a alguns, como Berzalai, que era rico e que a monarquia dava uma sustentação para que ele mantivesse a sua riqueza. Porém, para os mais pobres, ela não era a contento. Poder, gente, quando é para serviço, é ótimo. Quando é para benefício próprio, causa dores e traumas. É o que nós estamos vendo. Se você tem algum poder na sua comunidade, no seu serviço, coloque a serviço. Sigamos juntos. Paz e bem.